Um minuto para as 9 horas da manhã, este é o Sala de Debates aqui na Condá FM, André de Lázari na comunicação, recebendo Iselda Terezinha Ouro, presidente do Citicom, e Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom, é o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal da Construção Civil. E durante os comerciais, estávamos já comentando sobre problemas em comum, e eu acredito que com isso podemos começar a entrevista, e começo pela dona Iselda, muito obrigado por estar conosco. A situação que envolve um investimento que ajudaria os dois lados, tanto na questão do emprego quanto na questão de um crescimento consistente da construção civil, é o cumprimento por parte do governo federal dos contratos já prometidos quanto ao programa Minha Casa Minha Vida. Gostaria que fosse falado em termos gerais para não precisarmos explorar a situação de como estão os contratos, onde vão ser as obras. Gostaria da opinião dos dois, começando pela dona Iselda, da importância de concretizar este ano, de preferência, este investimento público para que também haja uma contrapartida, entendendo que a maior parte do crescimento da construção civil se dá por ente privado, mas essa contrapartida pública ao que vem sendo realizado pelo setor da construção civil em Chapecó. Tanto por parte de quem vai ser empregado, quanto por parte das empresas que vão executar as obras, qual a importância desses contratos saírem do papel? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lírio. Obrigada pela oportunidade. Nós discutimos muito isso internamente com a diretoria, como que a gente fixa o trabalhador em Chapecó para que essa mão de obra seja fidedigna e Chapecó continue crescendo e fazendo o que precisa, né, nas construções, né, Lírio? E claro que nós, enquanto laboral e o patronal, a gente sempre discute nas convenções coletivas, questões salariais, tudo, mas isso vai além, as entidades se somam no sentido de que precisamos urgentemente discutir as moradias, tanto para o Minha Casa Minha Vida de baixa renda, quanto as demais moradias. E isso tem, sim, pelo menos tem um projeto do governo federal, os recursos, mas tem dificuldade. O que as entidades conseguem fazer? Somar força para emplacar lá em cima, que a gente não está satisfeito com isso. E que a gente precisa que os recursos sejam liberados o mais rápido possível e que o município de Chapecó, no Minha Casa Minha Vida de baixa renda, já que ele faz a intermediação, se some conosco, porque nós temos hoje um público em Chapecó bem importante de trabalhadores, que são os trabalhadores norte, nordeste e também os estrangeiros. Então, tem requisitos para você adquirir o Minha Casa Minha Vida, né? E como que a gente vai construir esses novos requisitos que é necessário, porque o Brasil está num momento bem diferente de quando foi feito a primeira legislação da aquisição dessas residências. Então, eu acredito que a gente consegue fazer essas alterações para agregar que esses trabalhadores e trabalhadoras permaneçam em Chapecó, morando nas suas residências, melhorando a sua qualidade de vida, construindo, né, a nossa mão de obra, já que cada vez tem menos filhos, né, e também dando a dignidade para os trabalhadores, nós vamos construir a várias mãos. Só discutir com o governo federal, uma entidade sozinha não consegue. Agora, se nós somar Sinduscom, o Citicom e o governo municipal de Chapecó, já é outra situação. E digo mais, entra nessa discussão a agroindústria também, porque a agroindústria tem muita mão de obra estrangeira e tem muita rotatividade. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido de agregar o que conseguiremos fazer para discutir agora. Nós vamos discutir no Concidades, né? Não no Concidades, na Conferência das Cidades, que vai ocorrer esse ano, esse novo modelo. E o que se é aprovado numa conferência, tanto municipal, estadual e nacional, o governo tem que acatar na legislação. Muito bem. Faço mais uma pergunta para o Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, ouvinte da Rádio Condá. Bom dia a nossa eterna parceira Iselda, Sindicato Laboral, grande parceiro nas ações da construção civil em Chapecó. Moradia é o grande problema nosso hoje para o nosso trabalhador. Nós temos um alto custo de produção e recursos escassos. Dentro especificamente da construção civil para baixa renda, Minha Casa Minha Vida e os demais,
temos somados, além da demanda grande desses recursos, a exemplo do ano passado, o volume que foi financiado via instituições financeiras, a grande redução da aplicação em poupança, da onde é oriundo esses recursos. A escassez desses recursos por falta de depósitos tem agravado bastante o problema da liberação de recursos para o Minha Casa Minha Vida. Penso eu que devemos pensar em novas políticas. Uma delas, se formos analisar o nosso funcionário da construção civil, ele não precisa de um apartamento Minha Casa Minha Vida. Ele precisa ter políticas que ele consiga adquirir o terreno dele a baixo custo e ele mesmo constrói a sua residência. Com custo menor, ele vai ter o seu imóvel. Então temos que desenvolver através do município, das entidades, programas onde dê a facilidade do acesso ao terreno para os membros da construção civil, o nosso trabalhador laboral. É uma das políticas. Fácil recurso estar bastante escasso a nível nacional pela falta de depósitos em poupança, como comentei. Ou mudanças na política nacional, aonde advenham recursos de outros setores para o Minha Casa Minha Vida. Só que recursos de outros setores com taxas de juro mais alta inviabilizam Minha Casa Minha Vida. Então é bastante complexo e precisamos bastante que nossos administradores, nossos políticos encontrem uma solução para resolvermos o problema da moradia do nosso trabalhador. Você veja, hoje o servente, que é um dos menores salários dentro da construção civil, ele tem praticamente 50% do seu recurso com aluguel. Então inviabiliza a qualidade de vida dele e de sua família. Isso é responsabilidade de nós, sindicato patronal, também estarmos participando em políticas que venham a resolver o problema da moradia de baixa renda. Muito bem. O 3361-3110, por favor, apenas participações em texto durante o Sala, já recebe a participação do Roberto da Silva. Ele questiona como que não veio nenhuma casa aqui em Chapecó, aluguel é muito caro, o pessoal ganha pouco, mais de um salário mínimo, e só promete e não vem nenhuma casa. Referindo-se aos contratos que abordamos do Minha Casa Minha Vida, ele questiona também se o sindicato está a favor do trabalhador ou das empresas. No caso aqui temos as duas representações e as duas estão falando a mesma língua sobre o assunto, mas não é algo que compete exatamente aos sindicatos, ela não pode chegar lá e cumprir o contrato, né? Vamos falar de segurança no trabalho. Houveram ações específicas por parte dos dois sindicatos durante o ano. Então, começando novamente pela dona Iselda, gostaria que a senhora explanasse quais as ações que o Citicom, fez no campo da segurança do trabalho durante o ano passado. O ano passado ele foi bastante exaustivo, nós tivemos 5 mortes em Chapecó. E o Citicom provocou o Sinduscom na época, fizemos uma reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, e neste ano aqui, essas reuniões para discutir, né, e vai vir uma fiscalização bastante rígida, né, porque nós, enquanto sindicato, a gente faz a visita técnica, aponta o erro dentro da obra, onde é que está a situação, aquela obra fica corrigida. Quando nós vamos numa outra obra da mesma empresa, está a mesma coisa que a outra que nós visitamos. Então, tem essa situação, mas não adianta a gente querer impor nada a ninguém. Tudo é construído. O sindicato laboral tem uma relação de CNPJ, digamos assim, institucional, com o patronal, e quando a gente se reúne para discutir tanto a negociação coletiva, tanto quanto a parte de saúde e segurança, que as políticas têm que ser construídas juntas, e isso não é fácil do pessoal entender, porque se criou uma narrativa de que o sindicato laboral tem que ser inimigo do patronal. Se pegar nas convenções coletivas nossas, a gente vai ver que sempre teve crescimento, não perdemos nenhum direito, então não existe estar do lado do patronal. Estamos do nosso lado, o patronal está do lado deles, e se tem que construir as políticas. E este ano aqui, até já conversado com o seu Lírio Sanagioto, e nós vamos sentar futuramente, o Citicom já construiu algumas coisas nesse ano aqui. Trabalho seguro,
trazer para Chapecó, dentro da SEMPAT, que foi uma das leis que o Citicom conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores. A princípio já está reservado o centro de eventos, dia 16 de abril, né? Teremos a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai ser, eu acho que, deixa eu ver, dia 15, eu acho que é a SEMPAT, se eu não me engano. E dia 16 vai ser a conferência, porque dia 17 é um dia antes dos feriados, né? Quando se faz a SEMPAT, se trabalha o Abril Verde, que tem uma legislação aqui em Chapecó, e a intenção é trabalhar junto com a Câmara de Vereadores, junto com as entidades patronais, tudo isso é discutido prevenção. Porque a única forma de você impor para o empregador é uma fiscalização do Ministério do Trabalho. O sindicato não tem esse aponderamento, né, até porque é uma entidade, digamos assim, como se fosse privada. Agora, o governo é que tem esse dever de fiscalizar. Quanto a algumas coisas que a gente percebe, nós temos, inclusive, aqui uma discussão muito séria que nós temos que fazer no futuro, as empresas que prestam serviço na área de saúde e segurança, que a gente constata muito faz de conta, né? Coloca lá o treinamento da NR18 num vídeo, e aí como é que o trabalhador vai aprender? Não se capacita, não se faz aquele tour dentro da obra quando se contrata o trabalhador, principalmente os mais jovens, 19 anos, 20 anos que estão no mercado, identificando já na hora o perigo. É muito poucas obras que fazem isso. Agora, podemos dizer, Chapecó melhorou muito nos últimos anos. As normas regulamentadoras, a gente verifica, inclusive no mês de abril, com as visitas técnicas que nós fizemos com a nossa engenheira, discutindo a questão do sistema produtivo, porque a produção, o método de produção, ele está ligado à saúde e segurança. Quando você entra numa obra que a empresa tem um método construtivo, você vai verificar que os materiais estão colocados, sempre a obra limpa. Agora, quando tu chega numa obra toda louca, tu já vê que a parte de saúde e segurança funciona assim. Mas nós, enquanto entidade, temos a obrigatoriedade estatutária, inclusive, de trabalhar em políticas que se façam a prevenção. Porque nós não conseguimos impor nada porque não somos fiscais. E nem o Sinduscom, que depois o seu Lírio vai falar pela entidade dele. Então, é muito complexa a situação, mas o Citicom de Chapecó tem na convenção coletiva, e não são todas as entidades que têm, acho que Chapecó é a única, e já faz muitos anos, né, Lírio? E a gente se mantém fiel, por isso que você nunca vai ver um vídeo do Citicom falando de uma obra, porque a obra está irregular, isso e aquilo. A gente não faz, a gente trabalha em silêncio para resolver o problema. Mas nós temos dentro da convenção coletiva que o sindicato adentra a obra, nós vamos nas obras, porque você sabe que é um empreendimento privado, para entrar lá tem que ter permissão, não é bem assim. Então, nós temos na convenção coletiva, a gente vai, faz o levantamento, conversa com os trabalhadores, com o empregador, faz o relatório e chama a empresa, na maioria das vezes, para conversar. E diz, olha, tu está em eminente risco, isso tem que ser feito no máximo até o final do dia, se a gente for de manhã. Né? Agora, não, isso aqui é uma coisa como banheiro, outras coisas, tu consegue dar quanto tempo para você mudar, para você melhorar? Porque no papel, se você pegar os projetos de proteção coletiva, você vai ver que está lá a obra já com a área de vivência pronta. Tu vai na obra, a área de vivência não está pronta. Né? Hoje a nossa engenheira vai em 2 obras porque a área de vivência não está pronta, mas no papel está. Então, o que o sindicato faz? Vamos estabelecer aqui 3 dias, 4 dias, né? Porque é dignidade para o trabalhador. Então, existe o diálogo, a conversa, e aquelas que não se resolve, é feita a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que depois ele vai fazer a demanda lá para firmar um termo de ajustamento de conduta. Muito bem. E por parte do Sinduscom, quanto ao campo da saúde e segurança do trabalho, quais foram as ações do ano passado, Lírio? Bem, eu vou colocar o contexto da construção civil para que o ouvinte tenha uma ideia do que é a construção civil em Chapecó e como ela está hoje, para daí entrar na questão de segurança e como está sendo trabalhada essa questão. Hoje Chapecó tem o 2º maior canteiro de obras do estado de Santa Catarina, ou seja, o volume de construção é bastante grande em nossa cidade.
o segundo maior do estado, sendo que a nossa cidade não é a segunda maior do estado. Isso mostra o nosso volume de obra. Nossa cidade já passou dos 150 mil habitantes e depois dos 150 mil habitantes ela verticaliza em função do alto custo do terreno para residência unifamiliar. Ou seja, entra naquela questão do apartamento, porque que se aumenta, que no início da fala de você, como tem aumentado a moradia em apartamento. É justamente em função do custo do apartamento ser uma moradia de custo menor que uma residência que depende de um só terreno para ela. Hoje nós estamos em investimento privado em torno de 10 bilhões de reais em andamento em construção em Chapecó. Então é um volume econômico bastante grande. Somado a isso, tem a carência da mão de obra. Chapecó não tem mão de obra para atender toda esta demanda. Então nós temos a vinda de outros estados e até imigrantes, a exemplo de venezuelanos e outros que vêm trabalhar na construção civil. Somado a isso, nós temos a grande rotatividade dos funcionários dentro das nossas obras. Para isso, exige, então, na questão de segurança, políticas. Desde 2023, quando assumi a nossa entidade sempre trabalhou na questão segurança do nosso trabalhador, a gente priorizou mais ainda em função dos acidentes. Nós temos vários eventos anuais que envolvem todas as construtoras, a exemplo de workshop da construção civil, voltado para a segurança, exclusivamente na segurança do trabalho, onde se reúne todas as empresas e profissionais para que se dê essas opções de segurança e novas tecnologias. Se formos observar nas nossas obras, nos últimos 10 anos em Chapecó, nós estamos, em termos de segurança, excelente qualidade em equipamentos utilizados, ou seja, não estão perfeitas, mas melhoraram. O grande problema que nós temos em Chapecó são as pequenas empresas, são as pequenas obras. E muitos desses acidentes que ocorreram nesse ano que passou são empresas de fora que estão montando estruturas pré-moldadas em Chapecó. Empresas pequenas, aonde chega aqui, contrata o montador, contrata o guindaste terceirizado ou equipe que não tem esse treinamento. Se fez um trabalho muito bom, igual a Iselda colocou, as duas entidades, Sindicato Patronal, Sindicato Laboral, mais Ministério Público do Trabalho, aonde se elaborou uma cartilha para estas empresas de pré-moldados. Nós, a nível de Sinduscom, a gente tem investido bastante, nós temos permanentemente uma engenheira de segurança com especialização, além de segurança, com vários cursos de especialização para orientar os profissionais de segurança das empresas, para consulta e para desenvolver os programas dentro nós, Sinduscom. Nós criamos também dentro do Sinduscom uma ouvidoria para nós resolvermos os nossos problemas de nossas obras, aonde todas as demandas são ali encaminhadas junto às empresas associadas e com as devidas punições caso não seja resolvido. Ou seja, o sindicato tem trabalhado para a redução e pela saúde do trabalhador. E trabalhado bastante, e é uma das políticas que nós, mais Citicom, tem colocado em primeiro plano como meta dentro das duas entidades, a saúde do nosso trabalhador. Infelizmente ocorreram fatos, ocorreram mortes, e mortes perfeitamente em condições de serem evitadas. Todas elas. É isso que nós lamentamos. Pessoas novas, com tudo pela frente que ainda teriam, por pequenas falhas, que uma mínima falha já é o suficiente para te trazer um óbito. Uhum. Então é lamentável que isso ainda esteja ocorrendo, e Sinduscom tem a obrigação da continuidade de cada vez melhorar mais a nossa política de segurança das obras. E para concluir o assunto, pelo menos uma dessas mortes, dessas 5 relatadas, ocorreu com um trabalhador que estava prestando serviços terceirizados a uma construtora. E aí temos o ponto da terceirização, porque complica para a empresa e complica para o trabalhador.
na hora dele prestar os serviços ou de serem contratados esses serviços para a continuidade da obra. Isso muito pela própria falta de mão de obra que foi explorada aqui. Então eu também acredito que esse seja um ponto a se observar nesse ecossistema de prevenção à segurança do trabalho, porque também envolve legislação trabalhista. 9h19, vamos à próxima pausa para o Café Milita. Na volta continuamos conversando com a Iselda Terezinha Ouro, presidente do Citicom, e Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom. Já voltamos. 9h25 da manhã, este é o Sala de Debates aqui na Condé FM. André de Lázari na comunicação, recebendo Iselda Terezinha Ouro, presidente do Citicom, e Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom. São sindicatos dos trabalhadores e o patronal da área da construção civil. O Lucas Venâncio dá o bom dia a todos, ótima sexta-feira, e comenta sobre a situação do Minha Casa Minha Vida que levantamos. A pessoa que ganha o salário mínimo vai pagar tanto de um mês por mês em um apartamento, 3 mil, por exemplo. A Minha Casa Minha Dívida, eles falam, né? Porque não sei qual é a primeira coisa que pedem na ausência da poupança, se tem fundo de garantia ou sei lá. Para alguns, pobre tem que morar em barraco mesmo. Esse é o Brasil. Aí é a crítica do Lucas do Passo dos Fortes quanto a esse assunto. Mas vamos falar de algo que o Sinduscom destacou na sua retrospectiva do ano passado, mas que também teve a colaboração do Citicom, que é o sistema de premiação por produtividade. Lírio, como que surgiu esse sistema? A premiação da produtividade foi uma iniciativa a partir do Citicom, que nós em conjunto elaboramos essa política. Após uma ampla análise jurídica referente ao assunto, por se trata de tributação, a gente criou em conjunto a premiação da produtividade, aonde a produção do nosso trabalhador, além da meta estabelecida, além do normal, ele é premiado. Nós temos uma grande dificuldade hoje com o nosso prestador de serviço, principalmente no de acabamentos, em função da tributação que tem em cima do que ele ganha. Ou seja, ele prefere trabalhar como MEI ou prefere trabalhar de maneira irregular, que não é possível, para ter o seu rendimento todo sem a tributação. Ou seja, agora tudo bem, nós temos acima de R$5.000 o imposto de renda, que antes era menor. Mas assim mesmo nós temos o trabalhador da parte de acabamentos que ganha mais do que R$5.000 mês. Aí você veja que se formos pagar toda a tributação normal que tem o trabalhador sobre este valor que ele ganha, e para ele mais o imposto de renda, ele não vai trabalhar na construção civil, ele vai trabalhar por conta como autônomo. Por quê? Porque ele foge dessas linhas. Então, o mecanismo de nós termos esse trabalhador foi se estudar uma forma legal de ter ele. Então, o que for dentro da produtividade, da premiação, não existe essa remuneração. Olha, existe essa remuneração, mas não tem essa tributação normal sobre esta remuneração, salvo o imposto de renda. Então, a Iselda pode falar também bastante a respeito disso, visto pelo lado do trabalhador, mas visto pelo lado, eu vou deixar essa parte com a Iselda, visto pelo lado para nós empregador, foi uma maneira de nós termos o nosso trabalhador de forma legal, registrado e ganhando seus valores contabilmente conforme é a contabilidade da construtora. E para o lado dele, ele ter o mínimo de tributação possível para que sobre o máximo de trabalho. Isso nos garantiu, está nos garantindo termos o nosso trabalhador trabalhando e não estar trabalhando como autônomo ou estar trabalhando em outras empresas onde não vai ter essa tributação. A necessidade de termos o pessoal qualificado em obra, o que tem uma boa remuneração, nos levou a termos essas políticas de garantia do trabalho. Muito bem. E para o lado do trabalhador, Iselda? Bom, então, como é que surgiu isso lá no Citicom da produtividade? Passando nas obras, verificando os trabalhadores trabalhando à noite, tinham começado a trabalhar até no domingo,
né? E aí, conversando, o doutor André, inclusive, conversamos, eu digo, o doutor André sugeriu, vamos marcar uma reunião com o juiz, agora não lembro mais o nome do juiz aqui de Chapecó, da Justiça do Trabalho. Chegamos para ele e falamos dessa ideia, da produtividade, como é que nós poderíamos construir se pudéssemos fazer um evento posteriormente, né? Mas antes mesmo disso, lá em 2022 para 2023, nós mandamos proposta para o Sinduscom. O Sinduscom, com todo o cuidado jurídico, né? O ano passado a gente firmou na Convenção Coletiva de Trabalho. Como é que funciona o nosso sistema de produtividade que o sindicato se predispõe? A empresa é que vai dizer se quer ou não fazer a produtividade. Aí é reunido, nós nos reunimos com a empresa para eles fazer a metrificação da produtividade existente. Por exemplo, um trabalhador faz 30 metros de reboco. Então, ele faz isso já, no horário dele, normal, no salário dele. Mas aí ele vai fazer 40 metros. Aqueles 10 é produtividade. Tá? Quem é que vai conferir isso? Não é o empregador sozinho. Geralmente, eles se escolhem entre as equipes, tá? 3 pessoas, 4 pessoas, vai lá, faz a aferição e depois se faz o cálculo, que já vai estar no acordo coletivo, e se paga para o trabalhador. Mas aí que vem aquela fala que eu fiz antes. Para você ter produtividade e saber fazer a metrificação, você não pode ter aquela obra bagunçada, uma zorra total, porque no acordo coletivo nosso, está, no caso ali nas cláusulas que tem que ter para ganhar produtividade, a empresa tem que, claro, disponibilizar toda a parte de saúde e segurança e o trabalhador usar e cumprir. Então, não é simplesmente um acordo. E mais, o que na época ali, nós fizemos no ano passado um evento e o juiz deixou isso bem claro, que a produtividade não é como se paga hoje em dia. E não é só acho que na construção civil nem tem a produtividade falsa, tem o salário por fora, né? Mas em várias empresas, assim, eu vou começar a pagar uma premiação ou uma produtividade e daí todo mundo recebe igual no mesmo mês. Isso não é produtividade, isso é sonegação de imposto, vamos colocar aqui, é salário por fora. Então, nós, da maneira que o sindicato trabalha e da maneira que o Sinduscom trabalha, nós trabalhamos legalmente previsto na convenção coletiva com toda a segurança jurídica, inclusive está no nosso site. Mandei uma cartilha pro presidente para ele avaliar, para a gente espalhar a cartilha visando isso, porque isso vai diminuir os índices de acidente de trabalho, aumenta a renda do trabalhador e, claro, com certeza, melhora para o empregador, porque ali dentro daquele acordo também está previsto a questão do desperdício. Tá? E tem mais, as equipes, elas se formam. Você tem uma equipe de 15, geralmente fica com 12 depois da produtividade. Isaldo, você está querendo motivar a demissão? Não. A fidelização da equipe, porque a equipe se afina. Tá? Ela se afina entre eles, já sabem como é que eles trabalham individualmente e eles fazem. Nós temos acordo coletivo da questão de alvenaria, mas também temos a questão da laje. Fazia uma laje por mês, hoje faz 2, né? Ou 2,5. O trabalhador é remunerado para isso. A grande luta nossa é que passe no Congresso Nacional, e a gente espera que os deputados votem, é que tenha isenção do imposto de renda até R$5.000. A partir de 5 mil, tranquilo por enquanto. Mas essa isenção do imposto de renda vai ajudar muito para os trabalhadores não pagarem imposto de renda e terem a vantagem da questão da produtividade. Porque nós fomos em uma empresa que o trabalhador disse, não, mas é o que tem muito desconto. Aí ele aceitava o desconto do imposto de renda, e também tem nos casos de pensão alimentícia, que é obrigatório descontar, ou tirava a produtividade, porque tem coisa que o sindicato não consegue fazer. Mas isso melhorou muito. Nós temos mais uma empresa que conversamos essa semana, que vai fechar, e até o final do mês tem mais uma outra. Então, aos pouquinhos as empresas vão construindo isso, tá? Porque daí é obra organizada, método construtivo. O MEI é proibido contratar, porque a lei da terceirização não permite o MEI. Para nós é considerado empregado sem registro. Pago metragem, empreitada,
para nós é considerado sem registro, porque não tem previsão legal para isso. Então, nós, enquanto sindicato, estamos fazendo a nossa parte, Sinduscom Fê está fazendo a deles, e agora resta as empresas agregarem, porque isso, gente, diminui, inclusive, os acidentes de trabalho. Tu vai vender o apartamento, a obra está limpa. Já se vê por ali que aquele empregador tem um diferencial das demais empresas. Complementando a minha fala e a da Iselda, a metrificação, ela, para que tenha esta remuneração da produtividade, ela é feita na empresa. Como é que funciona? A empresa não é obrigada a aderir. Ela é livre para aderir ou não. Em aderindo, os funcionários vão se reunir com a empresa e definir a metrificação. Dentro da mesma empresa, por exemplo, se eu estou trabalhando num edifício de alto padrão ou no edifício padrão médio, eu tenho diferença de produtividade. A colocação do azulejo no edifício de alto padrão, a produtividade é bem menor do que, pegando como exemplo, do que de um padrão médio, do que um popular. Isso reflete também na produtividade. Então, este regramento da produtividade ele é feito em conjunto, empresa e os seus funcionários, os seus trabalhadores. Isto feito, é encaminhado via Citicom e Sinduscom, onde é homologado por nós este acordo da produtividade. Então, é todo ele de forma legal. Felizmente, a reforma trabalhista de 2017, se não me engano, ela possibilitou isso. Então, as empresas têm essa ferramenta na mão como maneira de melhoria da remuneração do nosso trabalhador. Com isso, nós vamos ter ele mais fidelizado com a empresa, porque sempre que o trabalhador tem uma melhor remuneração, ele vai trabalhar mais feliz, vai trabalhar mais dedicado e vai abraçar as causas da empresa. Agora, quando nós temos no sistema normal, tradicional, um alto custo para a empresa e um resultado muito pequeno de valores para o trabalhador pelo trabalho dele desenvolvidos, os dois lados estão descontentes. E isso interfere bastante daí na produtividade e na estabilidade do emprego também. Isso provoca rotatividade. Penso eu, e já tem mostrado, que as empresas que aderiram à remuneração de produtividade, os funcionários permanecem muito mais tempo na empresa. Então é um ganho que vem somar a todos. Só para complementar, quando se discute, né, a construção desse acordo coletivo, como o Lírio colocou, agora nós teremos Lírio, para visitar. As entidades sindicais ou fazem online, se a empresa tem os trabalhadores fora, ou então pessoalmente, e também conversa com os trabalhadores, e aí pega-se a lista de presença, se filma, se grava, para transparência, para que isso realmente se torne uma política, né, entre as entidades sindicais e as empresas fidedigna, para que Chapecó diminua as ações trabalhistas, que está no mesmo patamar de antes de 2017. Olha só. Inclusive temos aqui outras participações de ouvintes. O Roberto discorda do que o Lucas Venâncio falou anteriormente. O sindicato é pago para ajudar o colaborador. Eu fui empregado e senti na pele, e discordo das pessoas que pensam que os pobres têm que morar embaixo de lona. O Lucas também discorda, ali foi o teor do seu comentário. O Valdecir fala: bom dia, mas não foi revogada a lei dos 5 mil do PIX? Não era nem lei, era um ato normativo da Receita Federal que de fato foi revogado, e agora o governo vai fazer uma medida provisória, sendo forçada pela oposição a fazer com que o Congresso Nacional discuta esse tema. Mas era por monitoramento de entradas, de transações, de fato, que o governo federal fez essa normativa, que agora vai virar uma medida provisória, e aí, de fato, o país vai ser chamado à discussão, e isso sim influencia no monitoramento de valores para a cobrança do imposto de renda no ano seguinte, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Vamos agora a perguntas específicas para cada um dos sindicatos. Gostaria de começar com o Lírio falando sobre o saldo do Salão do Imóvel e da Teccom, como o senhor avalia a feira que foi ali entre final de novembro e 1º de dezembro.
Bem, a TecCom foi um evento que hoje já está classificada, mesmo sendo a primeira, já está classificada como uma das maiores feiras do sul do Brasil na área da construção civil. Foi um sucesso e a movimentação econômica que ali estava prevista em torno de 500 milhões de reais atingiu a cifra em torno de 1 bilhão de reais na comercialização de equipamentos e imóveis. Dentro da TecCom ocorreu o Salão do Imóvel. O Salão do Imóvel também foi um sucesso bastante grande. O nível das empresas e dos empreendimentos que ali estavam mostraram para toda a região a pujança da construção civil de Chapecó. Recebi pessoal do litoral, aonde o comentário do pessoal ligado à área da construção civil, em nenhum lugar do estado de Santa Catarina ocorreu um salão do imóvel no nível que foi o nosso aqui dentro da TecCom. Então, assim, como coloquei antes, da pujança da construção civil na nossa região, a segundo canteiro de obras do estado. Hoje, grandes investidores investem em Chapecó. Pessoal Rio Grande do Sul, Paraná, Oeste Catarinense. Então isso mostra a credibilidade que tem o investimento na construção civil em Chapecó e o seu crescimento que estamos tendo. E isso refletiu na nossa feira. Então a nossa feira já está consagrada, já temos reservas para a próxima daqui a 2 anos. O Salão do Imóvel foi um sucesso, feito esta feira junto com o Secov, que foi um grande parceiro, o Secov cuida da parte comercial e de parcelamento do solo, foi um grande parceiro do Sinduscom nesta feira, aonde tivemos esse valoroso trabalho do Secov chegando ao sucesso que foi a feira. Salão do Imóvel, ano que vem, ele ocorre dentro da EFAP. Ou neste ano. Ah, melhor, neste ano, já estamos em 2025, muito bem lembrado. Aí é assim. Então o Salão do Imóvel ele vai ocorrer um ano dentro da TecCom, no outro ano dentro da EFAP. E o Salão do Imóvel, ele tem a função de mostrar para toda a nossa região a pujança da construção civil em Chapecó, a tecnologia aqui empregada e a qualidade dos imóveis por nós produzidos e a grande vantagem do investimento imobiliário na nossa cidade de Chapecó. A TecCom tem por a principal finalidade dela trazer novas tecnologias. Um ponto positivo que tivemos dentro da TecCom e que, por ser a primeira, a sociedade não viu muito essa grande vantagem, que foi as mais de 50 palestras e workshops que tivemos paralelas. Palestras de altíssimo nível em termos tecnológicos, com profissionais de renome nacional que ali estiveram dando a sua palestra, na questão de parcelamento do solo também, na questão de urbanismo, principalmente na questão de mobilidade urbana. Então ali foi um cenário para esse grande debate da Chapecó que nós queremos para o futuro. Não o debate, mas apresentado o que se pensa hoje a nível de mundo em termos de mobilidade e planejamento urbano. Então esta parte tecnológica foi um dos pontos que eu vejo como o mais positivo dentro da TecCom, além da parte comercial. E na próxima, que a sociedade vai estar conhecendo muito mais o objetivo desta feira, teremos uma participação maior nessa questão de palestras e conhecimento urbano. Muito bem, então, conforme o Lírio, já está confirmada a realização do Salão do Imóvel para a EFAP 2025 de 10 a 19 de outubro. Provavelmente a mesma configuração do pavilhão 1 na EFAP passada continua neste ano. Desbravale e Salão do Imóvel no pavilhão maior, né, no pavilhão 1 do Parque de Exposições Romulo Lunardi. Dona Iselda, sobre as vantagens e as, vamos dizer, as funcionalidades que o Citicom dá aos seus associados,
quanto à questão de entregas de alguns kits durante o ano, como o kit Natal e o kit de materiais escolares. Chama bastante a atenção. Como que isso é organizado dentro do sindicato? Bom, só falar um pouquinho do que o sindicato, aonde nós participamos. O nosso sindicato participa do Conselho Municipal de Saúde, dentro da Comissão Intersetorial da Saúde. Eu já presidi o conselho algumas vezes. Faz parte da Sociedade Amigos de Chapecó, que é a SAC, e também fazemos parte da Associação Lenoir Vargas Ferreira, administradora do hospital, e eu estou como diretora, vice-presidente da questão da qualidade. O sindicato nosso, ele é pautado pelo nosso estatuto. Então, nós trabalhamos diante do estatuto, fazendo a defesa da classe trabalhadora que nos compete, sem misturar política partidária. Isso tem que ficar bem claro. E somos atingidos por ela, inclusive, porque se repete muitas coisas erradas, a respeito das entidades sindicais. O nosso sindicato, ele tem 3 convenções coletivas de trabalho. Uma do setor moveleiro, olaria e a marmoraria, que é a mesma categoria que é o CISEC, e também da construção civil. As 3 convenções coletivas, elas abrangem os 19 municípios que nós temos hoje. As convenções coletivas abrangem todos os trabalhadores, que é o maior benefício que o trabalhador tem, é o reajuste salarial. E isso é feito através das entidades sindicais, patronais e laborais. Não é governo federal que reajusta salário. É os sindicatos. No Brasil inteiro é assim que funciona. O que é que o governo federal faz? Reajusta o salário mínimo. O que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina faz? Estabelece os pisos salarial para as categorias que não têm convenção coletiva de trabalho. E qual é o diferenciado que nós temos? Nós temos o associado, aquele que paga a mensalidade de R$30. Quais os benefícios atualizados? Inclusive, ontem à noite fizemos a Assembleia de Prestação de Contas, aproveitamos, já entregamos os materiais escolares, o cartão Utilcard, porque o sindicato também nosso é associado da SIC, não sei quantos anos, logo que a SIC começou. Então, nós também fizemos uma parceria com a SIC, fornecemos o cartão Utilcard para o trabalhador, é uma das opções, com o valor que é o sindicato que vai fazer a cobertura desse valor. Ou ele escolhe o cartão de todos, que nós pagamos a mensalidade, que hoje a mensalidade do cartão de todos é R$30,90, que tem a clínica Amor e Saúde, e que eu utilizo muito, porque não é um plano de saúde, mas é um plano com desconto, onde você vai com o cartão, você tem desconto em farmácia, tem cashback e é bem vantajoso. Ou então ele pode optar pela clínica que nós temos da IUMED, que são profissionais excelentes lá no bairro, no bairro EFAP, e aí é gratuito isso para ele dar essa consulta para quem ele quer e as reconsulta, Agora, o sindicato fornece, independente se ele está utilizando esses benefícios, a questão dos material escolar, porque isso impacta muito na renda do trabalhador. Ontem à noite nós chegamos a entregar 4 kits escolar para uma família. Então você soma isso. E por que nós damos o kit escolar? Porque nós temos a seguinte frase, e ela não é política partidária. Nós temos bem antes dessa briga entre extrema-direita e extrema-esquerda. Só o conhecimento liberta. Porque quando se estuda, quando se ler, que é uma coisa que hoje em dia está em falta, as leituras, as informações vêm pela metade, tu acredita no que tu vê e tu não vai pesquisar. Então, o conhecimento liberta, e a gente já quer nas crianças, quando a gente entrega esse kit, essa frase chama atenção. Quem sabe desperte lá na frente, isso vai da condução dos pais, e do ambiente aonde ela vive. E, claro, também a questão do Natal, que a gente faz isso, porque também diminui um custo para o trabalhador final de ano, Que nem nós entregamos um Blesser esse final de ano, acho que é Blesser, nunca acerto o nome. Blesser. Para cada trabalhador, ele era de 4 kg a 4,2 kg. Isso dá para uma grande família. Então, não é comprar o trabalhador associado, não é nada disso. É um dever da entidade sindical também retornar através de benefícios, além do maior benefício que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Você veja bem, nós temos uma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho que estabelece que o trabalhador deve ser assistido na hora da rescisão de contrato com 12 meses. Ele chega lá,
Às vezes ganha salário por fora, é cobrado na hora, às vezes o aviso prévio está errado, atrasou o pagamento, na convenção coletiva tem multa para o trabalhador receber. Tem a garantia que 30 dias antes da data base não pode rescindir o contrato por demissão. Trabalha 44 horas de segunda a sexta-feira na convenção coletiva. Essa é a nossa jornada semanal de segunda a sexta. Compensa, mas tem feriado no sábado, tá junto, porque se o feriado fosse na segunda-feira, teria que compensar aquela 1 hora. Foi um ajuste que as entidades fizeram. Além dos pedidos de demissão. São 10 dias o nosso pedido de demissão do trabalhador, enquanto que é 30. Então, e outra coisa, nós fizemos muito pedido de acordo, aquele previsto na nova legislação trabalhista, que é onde o trabalhador e a empresa, em comum acordo, rescindem o contrato e que uma parte, daí o trabalhador vai receber 20% da multa e 80% do fundo. Nós fazemos isso em comum acordo, nós temos, o trabalhador quer sair, a gente manda para a empresa uma proposta de acordo, que a empresa não precisa pagar os 15 dias que está previsto na legislação. E o trabalhador quer sair na hora, quando ele vai procurar para fazer um acordo, é isso que ele quer. Então, o sindicato dá toda a assistência para o trabalhador. Eu quero saber, eu trabalhei lá, ganhei salário por fora, tenho menos de 12 meses, o sindicato pode fazer o cálculo. Faz o cálculo gratuitamente. Tá? Então, toda essa assistência que uma entidade sindical dá. Além, estava comentando com o Lírio, que os municípios de base, o ano passado, nós visitamos 4 vezes cada município. E nós somos uma equipe pequena. Mas a gente vai, faz as assembleias, 17 assembleias, provoca os trabalhadores, coloca na rádio. Muitas vezes já utilizamos também a Rádio Indicondá para colocar. O nosso sindicato sempre foi muito democrático, tá? Mas existe muito fake news. Na época dos descontos, os empregadores, inclusive, levam os trabalhadores lá para fazer a carta de oposição, dizendo que o sindicato vai descontar 200, 300 reais, que o sindicato não serve para nada. Então, os trabalhadores podem se aprofundar, né, no conhecimento da legislação, olhar a sua entidade sindical e olhem as convenções coletivas, que a convenção coletiva diz que tipo de entidade você tem. A mesma coisa os empresários, quando olham a convenção coletiva e vem muita empresa de fora para cá, já liga antes para nós. Olha, queremos conversar com vocês, aí estão procurando a produtividade e queremos estreitar o relacionamento para manter uma relação entre empresa e sindicato boa, para resolver os conflitos. Nós não temos um advogado dentro do sindicato para fazer as ações trabalhistas. O nosso jurídico, ele entra no cumprimento das convenções coletivas. É o sindicato que procura fazer a mediação junto, através da nossa mesa de negociação que temos, onde os patronais participam, ou então a gente chama o empregador lá e faz o acerto e o trabalhador sai satisfeito. Então, o sindicato é tudo isso. E mais um pouco ainda, né? Quando a gente participa dessas instituições, né? Com as nossas colocações e interferência na saúde do trabalhador. Muito bem. 9h53, última pausa para o Café Milita. Na volta, o ouvinte conversa com Iselda Terezinha Ouro, presidente do Citicom, e Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom. Já voltamos. 1 minuto para as 10 da manhã. Este é o Sala de Debates aqui na Condá FM. André de Lázari na comunicação. Recebendo Iselda Terezinha Ouro, presidente do Citicom, e Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom. Antes de atender os ouvintes, você que teria nesta manhã o interesse de ir ao CRAS do São Pedro para pedir algum atendimento, evita de ir lá agora porque o enxame de vespas está atrapalhando o atendimento. O Corpo de Bombeiros já está no local para resolver a situação, né? Lá na rua Anselmo Santa Catarina, bairro Presidente Médici. O bom dia do Clismar Pazini. Vejo que estão debatendo vários assuntos, mas pergunto, os sindicatos têm algum projeto para formar profissionais na área da construção civil? E se tiver, onde o trabalhador pode se profissionalizar? Quem começa? Olha, no ano passado, nós conversamos com o IFSC de São Carlos, porque o Instituto Federal daqui de Chapecó, ele congrega outras atividades. E foi conseguido formar com a parceria das empresas, porque eles receberam a liberação para eles irem nas empresas conversar com os trabalhadores, o técnico em edificação. Gratuito, o município cedeu o espaço e eles estão estudando. Para este ano, e aí eu estou sendo bem ousada, nós queremos trazer de Porto Alegre um exemplo que tem lá, que é a qualificação da mão de obra para a mulher no setor da construção.
Claro que podemos agregar, com certeza, os homens, mas as mulheres lá têm um projeto interessante. Porque o que demanda isso? Aí o Lídio tem mais propriedade para falar. Demanda, para qualificar, você tem que ter espaço. Você tem que ter, não é só professor, você tem que ter material. Constrói, desconstrói. Então, nós temos que também construir algumas coisas diferenciadas. Mas hoje, já conversei com o IFSC para ver se este ano a gente fecha a parceria de novo na parte da construção civil e na parte do moveleiro, para pedreiro, carpinteiro e também para projetista e lixador do setor de móveis. Muito bem. Estamos em negociação. E por parte do Sinduscom? Bem, a mão de obra nossa é o nosso calcanhar de Aquiles. É a dificuldade de termos mão de obra. Agora, quanto a nós profissionalizarmos essa mão de obra e termos o treinamento, é uma dificuldade maior ainda. Exemplo, Sinduscom no passado, na década de 90, nós tínhamos a Escola da Construção Civil do Sinduscom, no bairro São Cristóvão, atrás lá do Geralcindo Moura, divisão dos bairros ali, terreno de 8.000 metros, em torno de 8.000 metros, a escola com 600 metros quadrados. Ali era um dado laboratório de hidráulica totalmente montado, completo, gratuitamente fornecido pela Tigre, laboratório de elétrica totalmente montado e demais equipamentos necessários para uma escola da construção civil. Ali tinha curso de mestre de obra, curso de pedreiros, curso de azulejistas, se montava as alvenarias de uma casa externamente, depois era demolido, feito outra, em resumo, uma verdadeira escola que o Sinduscom tinha. Esta escola acabou sendo obrigada a ser fechada pela falta de alunos. Mesmo sendo de forma gratuita e com todo o fornecimento dos materiais, não se conseguia mais alunos para essa escola. O que se fez? Se negociou com o Senai à época, aonde o Senai passou a ocupar nossas instalações para o curso de mecânica. E dentro do Senai, o Senai promovia os cursos para a construção civil. Dentre os cursos da construção civil, andou bem alguns anos, depois nós não conseguimos que o nosso trabalhador fosse lá fazer o curso. Tivemos uma mudança no horário dos cursos, eles iniciavam, tipo assim, o curso de azulejista, enfim, todos eles, iniciavam sexta-feira ao meio-dia, a sexta-feira à tarde ele era remunerado, é como se ele estivesse trabalhando dentro da obra, e sábado, dia todo. Resultado, a grande maioria dos que estavam fazendo o curso iam de sexta à tarde, não ficavam na parte da noite, muito menos no sábado, reduzia bastante. Acabou inviabilizando esses cursos também. Então, hoje estamos lá com a nossa Escola da Construção Civil, que ela é em contrato de comodato com o município de Chapecó, onde hoje funciona o albergue municipal. Antes funcionava a triagem das campanhas do agasalho. Então, infelizmente, não temos condições de manter uma escola hoje pela falta de alunos. Então, isso para colocar da dificuldade que é a nossa mão de obra da construção civil. Muito bem. Aida Tomé, bom dia. Por que as empregadas domésticas não têm um sindicato? Assim, nós empregadas somos muito rebaixadas. Sim. E olha que trabalhamos muito. Tem? Tem um sindicato, sim. Ali na Caixa do lado, acho que é do ladinho da Caixa Econômica, se eu não me engano, não sei se está lá ainda, junto com o Sindicato dos Funcionários Públicos. Junto com o CITES-PM. Exato. Eu acho que é lá ainda. Faz tempo que eu não tenho mais conversado com elas. Uhum. Estamos aqui procurando no ar mesmo. Aqui, Chapecó. São 10h05 da manhã. O Sindicato dos Trabalhadores Domésticos é o Sintradom. O Sintradom está, sim, continua no mesmo edifício do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, ali na Rua Rui Barbosa 274, ao lado da agência da Caixa. Então a dona Ida pode procurar o Sintradom, @Sintradom no Instagram para mais informações e também pegar os contatos. O Márcio Ullmann dá o seu bom dia, afirma ser sócio do sindicato, não disse qual dos dois, mas disse que está muito satisfeito com o trabalho que é prestado. A Carla, bom dia, no trabalho e ouvindo vocês, abração. Agora gostaria que os dois ampliassem algo que foi falado antes pela dona Iselda. 44 horas de segunda a sexta, o que está na Convenção Coletiva de Trabalho. Quanto a
escala de trabalho 6x1, ela se baseia nas 44 horas para 4 horas ao sábado, quando falamos de horário comercial, né? Se a lei for aprovada, provavelmente vai ter um inciso que vai diminuir o cálculo de 44 para 40 horas semanais. Uhum. Então, gostaria da opinião dos dois presidentes, começando pela dona Iselda, sobre a escala 6x1 e por que o Citicom é a favor do fim da escala. Bom, eu sou da época das 48 horas semanais, quando nós trabalhávamos 48 horas e se lutou muito para diminuir para 44. E agora também se luta para diminuir para 40 horas. E digamos assim, se nós, não é nem trabalhar por produtividade, se nós agora começar com a NR1, que vai começar em abril, se eu não me engano, e começar a fazer os dados da parte psicossocial, e isso você pode conversar com a Secretaria de Saúde, que também tem os laudos, né? Que a saúde mental ela está sendo prejudicada, tá? Eu lembro do banco de horas, quando foi implantado em Chapecó, foi feita uma luta para não trabalhar aos domingos. E assim, a questão de trabalhar 40 horas semanais, e isso já é comprovado que o trabalhador consegue fazer o trabalho sem perca do que ele está fazendo hoje, em menos hora. É aproveitando o tempo, tá? Sem tirar o horário de almoço, sem nada. Se consegue, porque ninguém se faz um projeto para a conquista de algum direito sem ter dados. E esses dados existem. Além do que, o Brasil também deve acompanhar alguns países que estão se modernizando nesse sentido. E também te digo mais, diante da alta tecnologia que está sendo implantada em todas as áreas no Brasil, né, na questão da produção e não só na construção civil, isso vai sim colaborar para que as horas sejam diminuídas. E não vão fechar a empresa, tá? Porque se existe um alarde, vamos fechar, vamos quebrar. Quando era 48 também se dizia isso, e ninguém fechou e ninguém quebrou. Tá? Então, nós lutamos por isso, porque vai fazer bem para a classe trabalhadora e também para o empregador, que ele vai diminuir 4 horas por semana, que hoje ele paga energia elétrica, hoje ele tem todas as dificuldades dentro da empresa. Vamos pegar aqui a indústria moveleira. Ela vai economizar, mantendo a mesma produtividade, ela vai economizar na energia elétrica. Muito bem. Então, tem um lado positivo, e muito. E a sua opinião, Lírio? Bem, hoje o nosso trabalhador ele trabalha de segunda a sexta, sexta-feira a maioria das empresas até 4 horas da tarde. O grande cansaço do trabalhador vem que a grande maioria deles trabalham aos sábados, nos chamados bicos. Ou eles pegam uma residência para estar prestando serviço, esse tipo de coisa. Então a hora trabalhada no somatório do nosso trabalhador, ela é muito maior do que as 44 horas em função desses extras que pega. Quando tínhamos horário de verão, a grande maioria do nosso trabalhador saía da empresa e ia prestar serviço mais 2, 3 horas a nível de autônomo, como se fosse um profissional autônomo. Então o nosso trabalhador trabalha mais do que as 44 horas hoje. Se nós reduzirmos para 48 horas, o grande problema que nós temos já é uma falta de mão de obra que temos hoje. Outro grande problema que vamos ter é o encarecimento do custo da construção civil, que é o somatório de tudo. Então, não estou dizendo que eu sou contra as 48 horas. O que eu estou dizendo é que depende muito de uma análise. Eu sou da seguinte opinião: é preferível ter um trabalhador trabalhando 44 horas numa mesma empresa e bem remunerado, do que nós termos ele 40 horas, ele sair dali e trabalhar na semana mais 8 horas no sábado, no outro local. Então é a política como um todo que nós temos que trabalhar, vendo o melhor do trabalhador, porque aquela hora de folga, hoje na prática, ele não está convivendo com a família dele, ele não está aproveitando o lazer, ele está trabalhando num bico, está ganhando. Eu sei porque meus funcionários, em sua grande maioria, é o que acontece com eles. Então é uma política que tem que ser muito bem analisado pelo lado econômico, pelo lado do trabalhador e ver o que realmente quer. O certo é que temos que ter política que melhore a remuneração do nosso trabalhador, que sobre mais dinheiro para ele e que custe menos para o empregador, e para que a gente consiga
produzir o imóvel por um valor menor. E, felizmente, essa premiação da produtividade veio se somar a isso. Vai ser preferível para esse trabalhador estar fazendo hora extra, talvez numa empresa, se ele for bem remunerado, do que pegar bico final de semana. Apesar que hoje pagar funcionários com hora extra não é uma boa política para a empresa também. É bastante complexo, tem que as entidades avaliar bem o que é melhor para o nosso trabalhador. Porque a cadeia como um todo tem que ser todos valorizados. E passa pela valorização do trabalho. Muito bem. Então, encerramos neste momento a entrevista, o Sala de Debates de hoje, e começamos as considerações finais pela Iselda Terezinha Ouro, presidente do Sindicom. Muito obrigado por atender o jornalismo da Condá. Eu é que tenho a agradecer sempre a Rádio Índio Condá, né, de muitos anos, né? Agradecer a conversa aqui com o Lírio Sanagioto, por mais que a gente tenha algumas divergências, mas a divergência faz parte da nossa vida, né? E agradecer a todos os ouvintes, a nossa equipe, aos nossos trabalhadores, aos nossos associados. Continuem seguindo a entidade sindical nas redes sociais, se mantenha conectado para saber as datas das assembleias desse ano e participe da entidade sindical. O sindicato não é só para benefícios sociais, é principalmente para negociação coletiva, pela luta da diminuição da jornada de trabalho e também a exclusão do imposto de renda até R$5.000. Um abraço a todos. Lírio Sanagioto, presidente do Sinduscom, muito obrigado por atender o jornalismo da Condá. Eu agradeço a oportunidade de estar falando em nome da minha entidade. Também agradeço a Iselda por aqui estar. Sindicom e Sinduscom, que tem uma parceria bastante grande na política do trabalhador, na política da construção civil, seja na questão de segurança ou ver o melhor para o trabalhador. E até deixo aqui meu recado aos nossos trabalhadores que se filiem ao Sinduscom. Tem que ter uma entidade representativa onde vai defender os interesses dele. E eu que labuto há tanto tempo nessa entidade, estou pela segunda vez da presidência, há 20 anos atrás também já fiz parte. Eu sei do trabalho do Sindicom na defesa dos interesses do trabalhador. Mas o ponto positivo é que não existe essa rivalidade entre entidades, e sim uma parceria para ver o melhor para a construção civil. Chapecó tem esse diferencial. As próprias empresas filiadas ao Sinduscom, existe aquela parceria, mas aquela parceria da troca de informação, da política coletiva. Por isso que Chapecó é essa pujança que nós temos na construção civil. Porque praticamente é a filosofia de uma cooperativa, as construtoras aqui. As construtoras afiliadas têm a troca de informação, têm as políticas em grupo para favorecer. Sinduscom, para quem está ouvindo, não foi falado sobre ele, é uma entidade patronal que envolve mais de 20 municípios. Desses 20 municípios, mais de 20 municípios, nós temos a sua grande base territorial abrangida pelo laboral Sindicom. Mas se pegarmos São Lourenço do Oeste, já é outro sindicato laboral lá. Estamos numa política já há vários anos de trazer novos associados. Hoje somos em torno de 100 associados. Aí estamos trazendo agora os fornecedores de insumos também. E para as pequenas empresas da construção civil, também um incentivo a se filiarem. Hoje, para ter uma ideia, o nível bronze, que é as pequenas empresas que vão se associar, vão pagar mensalmente R$270. Pelo que o sindicato oferece uma assessoria jurídica especializada. Doutora Jamile Martinazzo, na área trabalhista, doutora Rosane Machado, na área imobiliária, do direito imobiliário. Então, não que vá se fazer a parte jurídica das empresas, mas vai estar ali orientando o seu jurídico ou a empresa que não tem jurídico, o que deve fazer, os procedimentos tomados. Na parte de segurança do trabalho, como colocado antes, temos a nossa engenheira de segurança, Ana Andréia, a excelente profissional, que também presta o serviço de segurança do trabalho como orientação para as empresas. Mensalmente, nós temos os treinamentos de RHs, onde são dadas palestras para o RH
e gestores da segurança da obra, os técnicos de segurança ou engenheiros, que é um trabalho que o Sinduscom tem há bastante tempo. E as demais condições que o sindicato oferece para a estrutura administrativa das empresas. Então, mediante a esse baixo custo pelo que é oferecido, vale a pena a empresa se filiar. E Sinduscom hoje ele não é para grandes empresas só. Ele é para toda a cadeia produtiva, porque a gente parte do princípio que toda a cadeia produtiva, seja fornecedores de insumos, seja fornecedores de mão de obra, seja incorporadoras, todos eles têm que praticar política juntos para que a construção civil tenha maior segurança e maior produtividade. Muito bem, então. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui. Um debate, uma discussão de alto nível que deu muitas informações novas aos ouvintes sobre a construção civil. E um abraço a toda a cadeia produtiva, a todos esses trabalhadores que eu acredito que só daqui a alguns bons anos vão ter uma noção clara do que estão fazendo com Chapecó, pela sua força, pelo seu trabalho, do pão de cada dia que buscam nas construções. Agradecer também a Raquel Lang, a família Lang, por me permitir, por mais um ano, cobrir as férias da Raquel durante essas últimas semanas. Ela está de volta na segunda-feira aqui no Sala de Debates com João Lenz, secretário municipal da Saúde, como primeiro entrevistado. Se nessa semana o povo chiou por causa da situação da saúde, segunda-feira o secretário estará para atender aos ouvintes. Vem aí o Estação, ou primeiro Linha Direta, né? Primeiro Linha Direta com o Dr. Alfredo Lang, que a temporada 2025 começou ontem, então vem aí o segundo programa da temporada do Linha Direta e depois o Estação 98.9 com o Ivan Carlos. Próximo boletim de notícias às 11h30 da manhã. Tenham todos vocês um bom dia.